Quando Julius Robert Oppenheimer presenciou a explosão triunfal da primeira arma nuclear do mundo, algo dentro dele mudou para sempre. O poder destrutivo daquela invenção assombrou profundamente, e ele não pôde evitar o seguinte pensamento: agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Essas palavras ecoaram em sua mente, refletindo as terríveis implicações do seu trabalho. Mas Oppenheimer era mais do que um cientista brilhante. Ele era uma mente multifacetada. Além de suas contribuições na ciência, falava 8 línguas e tinha o dom da poesia, revelando um lado artístico e sensível. No entanto, apesar de todos os seus talentos, é como o pai da bomba atômica que sua história será sempre lembrada. Ele deu à humanidade o poder de se autodestruir, uma responsabilidade avassaladora e assustadora. E assim, em meio à sua genialidade e inquietação, Julius Robert Oppenheimer deixou um legado complexo e inesquecível na história da ciência e do mundo. Ele cresceu em Manhattan, na região Oeste Alta, em um apartamento adornado com pinturas de artistas famosos, incluindo Van Gogh. Após frequentar uma escola privada de elite na cidade de Nova York em 1922, ele entrou em Harvard com a intenção de se tornar um químico, mas acabou se interessando por física experimental após um curso de termodinâmica. Também estudou filosofia, literatura grega e francesa, passando seus dias na biblioteca obcecado por conhecimento. Ele se matriculou em Harvard com 1 ano de atraso devido a problemas de saúde, mas se formou em 3 anos em vez de 4. Depois, foi para a Universidade de Cambridge, onde pesquisou no laboratório de física experimental. Porém, percebeu que sua vocação estava na física teórica, não experimental. O estresse dos estudos o levou à depressão e instabilidade emocional. Ele chegou até a admitir que contaminou uma maçã com substâncias nocivas em uma tentativa de envenenar seu orientador, com quem não se dava bem. Mas felizmente o professor não comeu a maçã que Oppenheimer havia deixado. Ele saiu de Cambridge para continuar seus estudos em um dos centros de física teórica na Europa, a Universidade de Göttingen, na Alemanha. Lá produziu trabalhos importantes e se destacou apesar de sua juventude. Ele tinha apenas 23 anos quando obteve seu doutorado. Em seguida, retornou aos Estados Unidos, onde trabalhou como pesquisador em Harvard, depois no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Absorvido por seus estudos, muitas vezes ignorava o mundo real, mas a ascensão do fascismo na Europa nos anos de 1930 chamou sua atenção. Oppenheimer concordou com Einstein de que cientistas alemães poderiam criar uma arma nuclear, e quando eles o fizeram, Hitler estava disposto a usá-la. Os Estados Unidos observavam com medo, enquanto os nazistas invadiam a Polônia em 1939. Em 1942, Oppenheimer foi escolhido para dirigir o Projeto Manhattan, um projeto secreto dos Estados Unidos para desenvolver a bomba atômica. Ele reuniu os melhores cérebros da física e eventualmente gerenciou mais de 3.000 pessoas. Oppenheimer escolheu Los Alamos, Novo México, como principal local de produção com suas montanhas e planaltos encantadores. Washington investiu quantias absurdas de dinheiro no projeto, com um orçamento inicial de $6.000, que chegou aos impressionantes $2 bilhões em 1945. Antes do projeto Manhattan, ele lecionou física no Caltech e na Universidade da Califórnia, Berkeley, transformando esse último em um centro de pesquisa em física nos Estados Unidos. Já trabalhava na fissão nuclear, a poderosa liberação de energia causada pela divisão do átomo, sendo o urânio o melhor elemento para isso. Após muitos estudos e pesquisas, em 16 de julho de 1945, cientistas detonaram uma bomba de plutônio sobre a pequena cidade de Alamogordo, Novo México. Eles sabiam que o mundo nunca mais seria o mesmo. Poucas pessoas riram, poucas choraram e a maioria permaneceu em silêncio. Nunca antes a humanidade possuía uma arma que representasse uma ameaça à civilização. O sucesso do teste que significava que uma bomba atômica estava pronta para ser usada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. No mês seguinte, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão. Em 6 de agosto de 1945, a cidade japonesa de Hiroshima foi atingida pela arma mais poderosa do mundo, resultando na morte de 140.000 pessoas, muitas delas vaporizadas, e milhares morreram meses depois e anos seguintes devido à radiação. 3 dias depois, outra bomba caiu em Nagasaki, matando 74.000 pessoas, com efeitos igualmente devastadores. O imperador japonês Hiroshima denunciou o poder devastador dessa nova e cruel arma, levando o Japão a render-se 6 dias depois, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, Oppenheimer expressou culpa por sua criação, afirmando que a arma havia destacado de forma implacável a inumanidade e a maldade da guerra.
Entretanto, uma década depois, pareceu se distanciar da responsabilidade pessoal, colocando no Estado. Ele afirmou que não carregava nenhum peso em sua consciência, pois o trabalho dele havia mudado as condições em que as pessoas viviam, mas não a forma como essa tecnologia foi utilizada. Após a guerra, Oppenheimer tornou-se um importante conselheiro da política atômica dos Estados Unidos. Ele liderou o principal comitê consultivo do sucessor do projeto Manhattan, a Comissão de Energia Atômica, uma agência civil responsável pela pesquisa nuclear e desenvolvimento de armas nucleares. Porém, as coisas começaram a se voltar contra Oppenheimer em dezembro de 1953, quando o atual presidente ordenou que uma parede fosse colocada entre ele e qualquer dado secreto. Suspeitavam que Oppenheimer fosse um espião comunista. Ele alegou que nunca se interessou por política ou economia, e até mesmo não tinha consciência do crash da Bolsa em 1929, até depois do fato. Contudo, ele começou a se envolver com grupos de inclinação esquerdista nos anos 30 e 40, após se apaixonar por Jane Towle, estudante de pós-graduação em psicologia em Stanford. Jane era extremamente envolvida com política e era membro do Partido Comunista da América, apoiando várias causas de inclinação esquerdista. Oppenheimer herdou centenas de milhares de dólares após a morte de seu pai nos anos 30 e passou a apoiar esforços de esquerda, como os lealistas na Guerra Civil Espanhola. Ele teve um relacionamento apaixonado com Jane e ficaram juntos por vários anos, chegando perto de se casarem, mas acabaram se separando. Em seguida, Oppenheimer casou-se com Kate Putin, uma estudante de Berkeley e ex-membro do Partido Comunista, e tiveram 2 filhos juntos. Apesar de seu casamento, Oppenheimer ainda continuou a ver sua antiga paixão e passou uma noite com Jane enquanto trabalhava no projeto secreto da bomba em 1943. Jane disse que ainda o amava, mas eles nunca mais se encontraram. Ela era uma pessoa complicada e enfrentava lutas com sua sexualidade, além de sofrer de intensa depressão. E em 1949, ela tirou a própria vida. Talvez o amor de Jane pelo poeta inglês John Donne tenha influenciado Oppenheimer a nomear o primeiro teste da bomba atômica de Trinity, inspirado pelo soneto de Donne, sobre uma trindade com Deus. Embora as afiliações comunistas de Oppenheimer fossem conhecidas, isso não o impediu de ser contratado para liderar o projeto Manhattan. O FBI não viu motivo para revogar sua autorização de segurança durante a investigação de 1944. No entanto, o início da Guerra Fria trouxe uma renovação da vigilância. Em 1949, a União Soviética realizou seu primeiro teste nuclear, antes das estimativas americanas. Pessoas dentro do governo suspeitavam de Oppenheimer. William Boyle, diretor executivo do Comitê Conjunto do Congresso dos Estados Unidos sobre Energia Atômica, enviou uma carta ao diretor do FBI, Edgar Hoover, concluindo que mais provavelmente do que não, Robert Oppenheimer é um grande agente da União Soviética, mas não apresentou provas para respaldar a sua afirmação. Havia evidências sólidas. Borden era próximo do presidente da Comissão de Energia Atômica, Lewis Strauss, que odiava Oppenheimer. Os dois entraram em conflito, e Strauss nunca esqueceu quando Oppenheimer o humilhou durante uma audiência no Congresso anos antes. Em 1954, Oppenheimer foi convocado para um tribunal da Comissão de Energia Atômica para explicar suas afiliações comunistas. Foi uma audiência fechada que durou 4 semanas. Oppenheimer afirmou que não tinha sido radicalizado por sua ex-parceira e que suas amizades e associações de inclinações esquerdistas apenas se lhe proporcionaram companhia, nada mais. Ele nunca foi membro do Partido Comunista. 3 membros do conselho ouviram seu caso e, por uma votação de 2-1, tiraram sua autorização de segurança. O responsável por dar o veredito foi ninguém menos que Strauss, que o odiava. Oppenheimer foi humilhado. O cientista, antes poderoso, perdeu todo o seu poder, e o governo dos Estados Unidos não confiava mais no principal cientista atômico dos Estados Unidos. O físico Oppenheimer causou revolta entre seus colegas cientistas. Einstein brincou que a sigla AIC da Comissão de Energia Atômica, na verdade, significava Conspiração de Extermínio Atômico. Von Braun, arquiteto e chefe do Saturno V que nos levou à Lua, diz que Oppenheimer merecia ser cavaleiro. No entanto, o físico húngaro Edward Teller ficou satisfeito com o resultado. Ele ressentiu o fato de Oppenheimer resistir a trabalhar na bomba de hidrogênio, uma versão mais avançada da bomba atômica. Quando o presidente Truman propôs à comissão em 1949 a construção de uma bomba de hidrogênio, Oppenheimer se opôs.
o que irritou Tiller. Apesar disso, os Estados Unidos seguiram em frente com o desenvolvimento da arma nuclear e a testaram nas Ilhas de Marshall em 1952. A bomba H tornou-se o projeto pessoal de Tiller. Durante o julgamento de Oppenheimer, Tiller testemunhou que se sentiria muito mais seguro se assuntos públicos estivessem nas mãos de outras pessoas. Por esse testemunho, Tiller foi evitado pela comunidade cientista por muitos anos. Hoje, centenas de páginas desclassificadas das audiências secretas revelaram que Oppenheimer não era desleal. O Departamento de Energia dos Estados Unidos concluiu que foi impossível relacionar sua falta de entusiasmo pela bomba de hidrogênio com suspeitas de deslealdade. Para Oppenheimer, produzir uma arma com o potencial de ser 1000 vezes mais poderosa que a bomba atômica era impensável. Ele considerava a bomba de hidrogênio desnecessária e imoral, temendo seu uso contra civis. Ele usou sua oposição na Comissão de Energia Atômica para defender o controle internacional das armas nucleares, a fim de evitar uma corrida armamentista nuclear com a União Soviética. Após ser demitido e deixar a Comissão de Energia Atômica, Oppenheimer viveu em silêncio, até que o presidente John Kennedy o convidou para um jantar com ganhadores do Prêmio Nobel na Casa Branca em 1962. Apesar de nunca ter ganhado um prêmio Nobel, ele mesmo, Oppenheimer, foi indicado para o prêmio em física 3 vezes. Quando o governo de Kennedy ofereceu a ele a chance de uma nova audiência para reaver sua autorização de segurança, ele recusou. Em 1963, o governo começou a mostrar sinais de aproximação, quando o presidente Johnson o agraciou com um dos maiores prêmios científicos, o Prêmio Fermi, que veio com $50 mil livres de impostos. Em resposta, Oppenheimer disse: "Acho que é possível, senhor presidente, que tenha exigido alguma caridade e coragem da sua parte para fazer essa premiação hoje." 2 anos depois, em 1965, Oppenheimer foi diagnosticado com câncer de garganta. Ele era conhecido por ser um fumante inveterado ao longo de sua vida. O New York Times chegou a descrevê-lo como tão magro quanto uma palha de seu hábito de fumar em excesso. Oppenheimer morreu em 18 de fevereiro de 1967, em sua casa em Princeton, aos 62 anos. Sua esposa levou suas cinzas para a ilha de St. John, nas Ilhas Virgens Americanas, onde ele costumava viver durante vários meses do ano, e espalhou suas cinzas no mar, fora de sua casa, em uma área conhecida hoje como Oppenheimer Beach. No século XX, uma nova era marcou o surgimento de uma ameaça à própria existência da humanidade. Essa ameaça é mais real do que nunca nos dias atuais, com temores de que a Rússia possa usar armas nucleares na Ucrânia, e os lançamentos de mísseis da Coreia do Norte em outubro tenham sido uma simulação para atingir alvos na Coreia do Sul, segundo a mídia estatal. O relógio do juízo final adverte que estamos cada vez mais próximos de destruir nosso mundo. No início da Guerra Fria, estávamos a 7 minutos para meia-noite. Hoje, estamos a 100... E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo como esse. Tchau, tchau.